Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Tchê, nem me movimentei ainda, né? Eu posso me movimentar aqui, não posso? Hein? A minha expressão corporal, como é que tá? Ó? Se eu fizer isso aqui, o que eu tô fazendo? Não, eu tô sentado. Parece que eu tô correndo, mas não tô, né? Mas é sobre isso que nós vamos falar, eu e a Daniela Minello, que é educadora física, sobre a expressão corporal e muito mais do que isso. Dani, satisfação tê-la aqui. Vai ser um assunto muito bacana da gente conversar, né? Trazer muitas situações sobre isso, né? Tu como educadora física, formada, muito bem formada, né? Trazendo um outro lado também, mas, fantástico. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, Douglas, e as pessoas que nos acompanham, né, esse trabalho exímio, né, do Douglas. Gostaria de falar também que a minha formação é em artes cênicas e por isso a propriedade em falar determinadas coisas. Não vou entrar na questão da conceituação, sim, mas nós devemos ser éticos de onde que a gente parte, né, de que território que a gente começa a falar, para poder daqui um pouco potencializar as famílias, as crianças, os adolescentes e os adultos de um modo geral. E quando a gente fala de expressão corporal, a gente entra primeiro com um bailarino que é brasileiro, mas que traz esse termo para o nosso país, da expressão corporal, que é Klaus Viana, e ele trabalha em cima disso. E daí a gente não pode deixar de mencionar que tem Laban também, nós temos Isadora Duncan, mas não é somente, não é a partir da técnica, não é a partir do exercício, do movimento pelo movimento que eu gostaria de falar. Mas especificamente, Douglas, porque eu tenho 2 meninos, né? O Pedro com 13 anos e o Francisco com 10 anos, e a gente acompanha o desenvolvimento dos colegas também, e um dos meus trabalhos é com personal, e eu empodero pessoas a partir do que elas têm de melhor dentro de si. Então é tu ajudar o ser humano a descobrir que potência é essa que existe dentro de si, expressiva ou até então inexpressiva, e que pode melhorar todo o âmbito do convívio pessoal como profissional e o escolar, falando de crianças. Show! E como que é isso? Então, dentro da expressão corporal, porque tem a linguagem corporal e a expressão corporal que muitas pessoas acabam usando como se fossem sinônimos, e elas não são tão sinônimas assim. A linguagem corporal é tudo aquilo que eu passo, né? No meu cotidiano, no meu comportamento, no meu jeito de me vestir e no meu jeito de me utilizar da minha expressão corporal. A expressão corporal, ela também remete ao que eu estou sentindo, a minha emoção. E como que a gente vai lidar com emoções, e aí eu falo dentro das minhas competências, que é a educação física e o teatro, mas eu tenho formação em balé clássico também, e o que me faz eu ter uma postura que hoje eu agradeço muito por ter corrido atrás, porque fui atrás do balé por uma necessidade de melhorar a minha autoconfiança. Eu era uma pessoa muito tímida, assim, tímida de não aparecer quando chegassem visitas na casa dos meus pais. Eu me escondia, e eu sofria muito bullying na infância, na escola que eu estudava, por eu ter um biotipo muito magrinho. Então, não é à toa, nós falávamos isso no programa essa semana, no Jogo de Cintura, o quanto a gente vai em determinadas áreas do nosso trabalho para curar. Então, as minhas áreas que eu busquei e tenho essa sede de conhecimento, elas são áreas curativas na minha vida. Fantástico isso. Porque até hoje as pessoas não acreditam, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas que consigo vencer a timidez a partir das áreas de atuação, que é o teatro e é a dança, como forma de potencializar outras vidas. E daí acabo trazendo para o lado pessoal mesmo, quanto que a gente pode ajudar pessoas, e me preocupa muito, porque eu lembro da minha fase escolar, Douglas, que a gente era posto na frente de uma turma para apresentar trabalhos. Como assim? Como assim? E nos foi trabalhado essa autonomia de chegar ali na frente? Não nos era trabalhado. Eu sou de uma época, anos 80, que eu fiz todo o ensino fundamental, em que quanto menos a gente falasse, mais estrelinhas douradas a gente ganharia. Então eu precisei procurar na minha área de atuação profissional essa libertação dessa expressão corporal
que eu tinha vontade. E aí a gente entra na questão da oralidade, a gente entra na questão da movimentação e quanto que eu posso me utilizar disso a meu favor no meu cotidiano. E aí eu vejo muito assim que hoje em dia as pessoas, os professores não estão trabalhando isso nas escolas. E uma coisa que me incomoda muito é que algumas escolas elas promovem algumas atividades como dança, que amplia bastante a questão da expressão corporal, mas que daí os pais de meninos não aceitam porque existe um preconceito, né? Um preconceito estabelecido diante de meninos que não podem dançar. Mas se colocam o nome da atividade, expressão corporal, aí chove de alunos. Então, a gente não teria que estar falando da movimentação de mudar o nome dança, porque a dança trabalha para além da expressão corporal. Então, no momento que a gente percebe, e por isso a recomendação desse tema para a gente trazer hoje, porque é muito recorrente, a gente vê pessoas perdendo grandes oportunidades pessoais e profissionais porque não acreditam na sua potência expressiva. Tu sabe, Dani, que eu assim, quase toda semana eu compartilho dança de idosos. Acredito que já tenha visto ali no Fala Doctor, que eu sempre estou compartilhando dança de idosos. E é bem isso mesmo que tu falou. A linguagem, como ela se veste, e a expressão daquela pessoa que está ali, de uma maneira assim, alegre, feliz, disposta. E tudo isso é o que eu vejo quando uma pessoa está dançando. Trazendo movimentos, né? Trazendo por vezes até os exercícios, a questão básica do educador físico, né? De trazer um movimento através de algo. E tu trouxe muito mais do que isso. Tu não só trouxe a educação física em si, mas como também muito mais daquilo que se faz você movimentar e através do seu interior também, de dentro para fora. Claro que tem essa situação, né? Tu é educador física, né? É a tua base fundamental. Eu sou dentista, base fundamental. Mas nós aprendemos muitas coisas além disso e que faz com que a gente entenda melhor a pessoa, o paciente, o cliente, como queira chamar, e a gente quer entrar nesse mundo também. Mas nós temos um ponto e a gente tem a questão multidisciplinar também. E por quantas vezes tu ajudou pessoas ali, né, em paralelo, junto com o tratamento que estava sendo feito na parte psicológica? Quando tu era lá criança, né, que tinha medo de sair de dentro do guarda-roupa, vamos dizer assim, né, se esconder de todo mundo, mas tu sabia que tu queria expressar, tu queria sair, tu queria, né, e isso é fantástico mesmo. E muitas pessoas ficam no âmbito só do querer. Do querer, do desejar, porque não são incentivados. A educação, de um modo geral, ela eu sou educadora e formo professores no ensino superior. O que eu percebo? Que ainda a gente está num sistema prisional, tanto que o formato das aulas ele é dentro de um retângulo, dentro de um quadrado, alunos sentados. Então, o movimento da expressão em si, que deveria favorecer o aprendizado, não está sendo aproveitado pelos professores. Por quê? Porque uma sala de aula onde os alunos estão quietinhos, doutrinados, disciplinados, limpinhos e protegidos, subentende-se que seria uma aula organizada e que está funcionando por parte do professor. Pelo contrário, nós estamos podando potenciais de aprendizado, porque a criança, principalmente, ela aprende a partir do movimento, do livre expressar-se. E no momento que eu podo todo e qualquer movimento e deixo lá aqueles corpos parados, que gatilho que eu estou acionando no aprendizado? Eu trabalhei com uma palestra semana passada em que eu falava com mulheres do exército e que eu falava assim, o que nós estamos fazendo com os nossos sentidos? A gente não tem apenas 2 sentidos, que é a visão e a audição, que é o que é acionado em sala de aula. Desculpa falar isso, sou professora, mas ainda nós estamos num sistema prisional escolar em que a gente acha que o aluno está aprendendo. Por que está se perdendo cada vez mais o interesse nas aulas? E eu falo isso com propriedade, o sistema educativo ele precisa mudar. E aí a tecnologia está nos tirando o glamour do professorado porque nós não estamos sendo criativos. E aí aqueles professores que vão em locos, que saem de dentro do ambiente da sala de aula, e eu não falo sala de aula só o espaço físico, mas o ficar olhando apenas para o professor como sendo aquele detentor do saber. Não! O aluno, nós temos 5 sentidos, Douglas, e a gente só explora a audição e a visão no aprendizado. E os outros? Então existe assim uma falha no aprendizado,
porque a gente percebe o quê? Que quando os nossos alunos são postos para apresentarem trabalhos ou para, depois de terminarem o seu ensino superior, irem para uma entrevista de emprego, eles têm uma competência assim, ó, fenomenal, mas na hora de abrir a boca ou de tentar, o nervosismo fala mais alto. E aí não é trabalhado o quê? O quanto que a gente teve de liberdade de expressão durante o nosso aprendizado. Em casa é assim. Vocês têm filhos, vocês sabem que são assim. A gente muitas vezes silencia as emoções dos nossos filhos ao invés de acolhê-las. Os nossos não. Não, eu falo a gente, que eu digo a família de um modo geral. Se uma criança quer chorar, a gente fala, por que tá chorando? Vai já pro teu quarto, não sei o quê. Ao invés da gente acolher o sentimento e a emoção e entender por que aquele corpo está lacrimejando. Ter aquela empatia, né? A empatia. Então a gente vai tolhindo as emoções dos nossos filhos, das nossas crianças, em prol daquilo que hoje em dia a gente pode chamar de qualquer coisa, fator tempo, falta de tempo. Eu terceirizo a educação dos meus filhos, eu sobrecarrego eles com um monte de atividades. Mas e o escutar? A gente já parou para pensar, tu consegue olhar por 5 minutos o teu filho, olho no olho, e tentar compreender as emoções dele a partir da gestualidade? Que expressão é essa que ele passa? Vamos pegar esse sentido, escutar, e no segundo tempo nós vamos falar sobre isso. Até daqui a pouco. Voltamos então no segundo tempo, e o sentido é ouvir, a escuta. Quando tu escuta uma música, e partindo para o movimento, tem músicas que tu não consegue ficar parado. Quando tu escuta uma pessoa que tem uma energia e que tem um movimento nas palavras dela, tu não consegue ficar parado. Então, completando mais ainda a situação dos 5 sentidos, que nós temos que utilizar os 5 sentidos, toda a situação a gente consegue ter uma experiência total. Concorda? Concordo, é como se a gente fosse num cinema em 6D. Exatamente. O que a gente deveria fazer do aprendizado seria... Queria ter chegado nisso aí que tu falou. Seria essa experiência em que a gente é respingado pelo conhecimento, literalmente respingado. O que acontece quando a gente coloca, e é uma das coisas, né? Eu trabalho muito com a questão da etiqueta social do corpo, né? Eu não deixo os meus filhos e trabalho com toda e qualquer criança, principalmente adulta, a reorganização postural. E aí quando a gente é colocado, a gente entra numa sala de aula, a gente vê aqueles alunos assim, a mochila largada, farelinho no chão, eles apoiados com todo o tronco na mesa. Não, aí tem a regra, né? Que eles acham fantástico, que é jamais apoiar o antebraço, jamais apoiar a axila, de vez em quando o antebraço e sempre os pulsos e as mãos, e daí tu vai num crescente de reorganização postural. E as crianças, elas acreditam, porque é verdade. E no momento que tu reorganiza uma postura, tu estás promovendo contrações isométricas no teu corpo de manter um corpo ereto que está pronto para o aprendizado. O que é, por exemplo, o animal que ele sobrevive diante de outros ferozes? É a prontidão do corpo que está desperto. Exato. E se a gente tem exemplos práticos na natureza, no reino animal, e a gente não põe em prática. Um corpo relaxado não aprende.
Um corpo em estado de alerta aprende. A gente aciona mecanismos. A atenção. A atenção. Então, aí. assim, Paulo Freire, ele falava que ele sonhava com um sistema educacional que não passasse de 30 minutos cada período. Porque passou disso, todo e qualquer ser humano, ele se dispersa. Ele não tem mais atenção. E aí uma movimentação corporal já ajudaria, porque é óbvio que requer mais tempo, dá muito trabalho no planejamento do ensino, seja ele escolar ou ensino superior, da gente pensar em possibilidades de sair, ir numa biblioteca, ir num pátio, promover que os nossos alunos subam em árvores, que eles sentem no chão. Os nossos filhos, hoje em dia, eles não sabem mais sentar. Os meus sabem. Eu não posso falar porque eu sou de uma área que eu promovo isso para eles. Então, eles sabem subir em árvores, sabem andar de bicicleta, sabem assoviar. E tu pega crianças hoje em dia que não sabem mais nada disso. Então, aquilo que é nato no desenvolvimento do ser humano como uma forma de sobrevivência, Dani, se perdeu. Adulto jovem não sabe assoviar. Nem andar de bici. Tá falando, e nem andar de bicicleta. Exatamente. Assovia aí, Douglas. Mas eu sou, já ganhei campeonato de assobio. Mas credo. Olha aí. Pois é. Mas é verdade, uma coisa que as pessoas hoje não assobiam. Né? Não sabem nem que é um assovio. O assovio. Assovio tanto faz. Já pesquisei sobre isso. Mas essa situação, como está trazendo aqui, né? É toda uma expressão. Né? Toda uma expressão que falta expressão, na verdade. Falta expressão. Muita. E tem a gente está vendo nessa situação da juventude acontecendo isso. Tem uma iniciativa. Tem uma coisa que é muito recorrente em escola, principalmente, mas em qualquer ambiente, inclusive de trabalho, é a questão do bullying. Quem é que sofre bullying? São aqueles corpos que são fracos, são frágeis. E são frágeis enquanto posturas de autoconfiança. Aí, se vocês lembrarem agora, assim, quem está nos acompanhando, no recreio, principalmente, é um prato para a gente perceber quem é que comete bullying. Tem sempre o colega que é o valentão, que é o líder, e saem todos os coitadinhos de corpos correndo atrás porque eles se sentem protegidos pelo valentão, que daí eu chamo, né, como uma forma de analogia associativa, de peito de pombo. Tem sempre o valentão peito de pombo. Esse sabe fazer um bom uso da sua expressão corporal, ele nunca vai sofrer bullying. Agora, os coitadinhos, que são aqueles que se fecham dentro do casulo, do casco da tartaruga, eles sempre vão levar cascudo na cabeça. Tu não vê um valentão. Eu falo isso para os meus filhos antes de sair de casa. Eu digo, peito de pombo antes de sair. Exato. Tu não vai ser o que vai cometer bullying, mas também não vai ser o que vai sofrer. Saiba se defender. Entrando mais no perfil comportamental, o temperamento e as personalidades, né? Pois é, e nós estamos preparando essas crianças, nós estamos preparando enquanto professores. Mas precisaria um professor de dança, um professor de educação física. Todo e qualquer professor que tem contato com os seus alunos, que são corpos nas suas frentes, tem responsabilidade diante daqueles corpos. Exato. E eu não estou orientando técnica, eu estou simplesmente dizendo, arruma a postura, Vamos lá, vamos organizar. É peito de pombo, aciona a contração isométrica, prende a barriguinha, toma água, levanta a cada 30 minutos. Não, a gente fala o quê? Uma vez no banheiro pode sair. Imagina, o pedido da criança ir ao banheiro não é apenas uma questão fisiológica, gente. Ela precisa despertar os gatilhos do aprendizado, que é movimentação corporal para estar em estado de alerta. E a gente faz isso? Não. Quanto menos sair da sala de aula, menos vai me incomodar. Exatamente. E sabendo que o aluno vai prestar atenção quanto mais ele se movimentar. Tem um professor canadense que eu li essa pesquisa há muitos anos, eu estava ainda fazendo a faculdade de artes cênicas, que ele adotou um sistema porque ele percebia que seus alunos do ensino médio não aprendiam matemática. E a matemática sempre foi um tanto rotulada como difícil. Ela não é até o momento que a gente trabalha de forma criativa, né, e de forma prazerosa. Isso todo e qualquer conteúdo. E ele simplesmente pediu autorização na escola pela qual ele trabalhava em colocar bolas de pilates. Daí ele fez um projeto, adotaram bolas de pilates. Ou seja, a bola de pilates faz com que tu tenhas que acionar um equilíbrio para se manter sentado o tempo inteiro. Aumentou 75% o nível do aprendizado nas aulas de matemática. Viu? E aí o que a gente chega à conclusão? Que o movimentar-se aciona gatilhos para prestar atenção e favorece o aprendizado. Viu como tem maneiras de melhorar a situação? Maneiras de melhorar. Querem deixar a gente burro mesmo. Não, e até nas relações a dois, né? Quantas relações que a gente gagueja, porque daí a gente entra na questão também da oralidade. A oralidade, quando a gente fecha o nosso corpo, a gente trava hormônios que na verdade potencializam. Não sei se vocês já tiveram, quem está nos assistindo, alguma crise de ansiedade,
Mas como é que a gente faz para melhorar uma crise de ansiedade? Eu falo com propriedade porque eu já tive. Hoje eu não tenho mais porque eu aprendi a lidar com os sintomas. Eu não os rejeitava, mas eu aprendi a lidar. E também não era uma forma de aceitação. Eu comecei a prestar atenção o que me causava a síndrome do pânico, a ansiedade, que dá o tipo de uma taquicardia, a gente começa a suar frio, a gente começa a ter vontade de sair correndo. Na verdade, eu ia fechando o meu corpo e eu ia travando o hormônio que eu deveria, na verdade, liberar, que era a adrenalina que eu estava sentindo. No momento que eu reconhecia que não adiantaria eu sair, que eu tinha que respirar fundo e acalmar os meus movimentos corporais, eu nunca mais tive uma síndrome do pânico. A respiração é fundamental para isso, né? Respiração. E que eu digo, né, que as pessoas estão começando a respirar ninguém menos. mais sabe respirar. Tanto que se a gente incentiva a respiração, que é inspirar pelas narinas e soltar pela boca, se o público pela qual nós estivermos trabalhando estiver em pé, a primeira sensação que eles têm é de vertigem. Por quê? Causa uma tontura, porque no nosso cotidiano a gente respira passivamente. E no momento que a gente torna a respiração ativa, a gente promove uma maior oxigenação no cérebro e a gente fica tão tonto que a gente quase desmaia. Mas na verdade, isso é um treino. Eu costumo dizer que tudo na vida é treino, é uma mudança, tu adquirir, tu disciplinar os teus hábitos. Então, você está sentado, tem pessoas que ficam assim, ó, com a boquinha aberta. Óbvio, está entrando oxigênio pelo lugar errado, não é pela boca. Inspira pelas narinas e solta pela boca. Vai filtrando o ar e vai oxigenando o cérebro, que mantém ativo. O que nos causa dor de cabeça? É a falta da respiração e a falta da ingestão de água. E outros fatores, né, gente? Nós não podemos generalizar uma dor de cabeça. Sem dúvida, com certeza. E os nossos mecanismos, né, de defesa, né, que tem uma glândulazinha, a amígdala, né? Que ela é aquela que faz com que a gente corra. E assim, ainda ela é a que manda no córtex. O córtex pelo menos diz assim, não, tu não vai correr porque ele não vai te fazer mal. Mas se viu uma cabecinha triangular de uma cobra, tu vai sair correndo ou tu vai entrar em pânico e vai ficar durinho. Assim como as aves e os animais. Naquele momento do pânico, já viu os animais eles ficarem durinho? Sim, eles paralisam. É a amígdala. Mandou eles ficarem paradinho, assim, ó, parece estar morto, né? A gente também. E aí, nessa situação da respiração, inspira pelas narinas, solta pela boca. Exatamente. O medo ele é fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Exato. Mas o medo que não se torna patológico a ponto de nos paralisar e potencializar daqui um pouco que o emocional domine o teu físico. Ah, sim. Aí, por isso que a gente fala muito, né? Quando a gente não coloca para fora as nossas emoções, a gente somatiza. E aí aquilo vira doença. Então, assim, ó, o que eu gostaria, na verdade, enquanto educadora, é que as pessoas prestassem mais atenção nos seus. Olhar de verdade. A gente nem olha mais para as pessoas, a gente fica olhando no celular. E nem aperta a mão e olha nos olhos. Não, e uma das coisas que demonstra autoconfiança é tu estar falando com alguém olhando nos olhos. Isso é respeito também, né? E respeito, óbvio, exato. É o mínimo, tu tá prestando atenção. É porque tu te interessa pela pessoa. Isso aí, exato. Nesse momento, a minha atenção é para ti. E a gente tem que pôr regras, regras na educação e nos relacionamentos. 5 sentidos, né? Exato. 5 sentidos. Lá em casa não põe celular na mesa. Eu digo, não, é o momento de diálogo, mastigação, respiração e oração. Lá apareceu com um celularzinho, já sabe. Exatamente. Não começa o almoço. Nós fizemos nosso podcast de almoço, isso tem, tá? É a discussão e sempre tem um tema, né? E muitas vezes vem da escola. E aí aquilo pode. Agora, celular não. Exatamente. Aí as pessoas daqui a pouco vão dizer assim, mas é fácil falar, tu não trabalho o dia inteiro fora de casa, eu tenho que terceirizar a educação dos meus filhos, mas tu estás qualificando aquele tempo de meia hora que tu tens com os teus filhos? Pensa bem, tu tá falando comigo, tá? Eu tô assim. Eu nem vou falar contigo, Douglas. Eu desisto. Eu também. Eu não falo. Eu digo assim, ou eu ou o celular, vai falar comigo. E não é uma questão de merecimento, quem você passa por mal respeito. educado se tu vira as costas. E o que a gente tem como desculpa? Só um pouquinho, só vou responder essa mensagenzinha. Do trabalho. Não tem isso. E os filhos nos cobram isso, né? Mas é claro. E como cobra? Eu gostei muito que na escola que os meus filhos estudam, adotaram a caixinha do celular. Ai, que eu adorei.
Aí tem pais que estão contra. Eu digo, então não deixa levar o celular. Educa em casa que tu não vai ter problema de deixar o celular do teu filho, ele não vai reclamar, porque não tem que usar. Exato. Durante a sala, a menos que o professor diga assim, ó, agora, porque foi substituído, né, a questão das salas de informática, hoje em dia é muito mais fácil porque todo e qualquer aluno tem, vamos dizer assim, Sim. genericamente, Sim. um celular. Sim. Então tu não precisa mais gastar com um computador em escola, eles fazem a pesquisa, mas não o tempo inteiro. Claro. Não, e o respeito. Pô, até mesmo, porque senão eu não preciso de professor. É. Né? E precisamos, sabe por quê, Douglas? O aprendizado, ele acontece a partir da troca de afetos. E no momento que tentarem mecanizar Olha só, o chat, né? o aprendizado, Olha o chat. não vai dar ruim. O chat tá aí, ele é como se fosse um mentor, né? Tu vai lá, quero saber tal coisa, ele te explica tudo, e daí a situação é essa, né? Não tem um ser humano, o único ser humano, a inteligência artificial diz que não tem, porque quem está por detrás da inteligência artificial é um ser humano. Vários seres humanos que fizeram uma inteligência artificial. Então tire da cabeça que é uma inteligência artificial. E outra, jamais vai dominar o mundo. Até Não, mesmo porque não vai. assim, ó, nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro. Nós precisamos estar dentro de um grupo. Né? E eu vejo assim, ó, Douglas, e as pessoas que estão nos acompanhando, a necessidade, para mim é um ganho, mas a necessidade das procuras do personal que eu trabalho, esse resgate ao ser humano de verdade, a criança que sabe andar de bicicleta, independente da idade, gente. Eu tenho alunos que são adultos querendo aprender a andar de bicicleta, querendo subir em árvore, por uma forma de resgatar uma infância que daqui um pouco lhes foi privada. E os alunos que eu tenho, eu sou muito feliz, porque o que eu mais gosto, e eu faço naturalmente com os meus filhos, é o brincar. E no brincar, tu consegue compreender as emoções da criança. Na expressão corporal, tu percebe se a criança está te pedindo socorro. As pessoas que chegam nos agredindo, não vou dizer as pessoas muito violentas, Sim, né? claro. Mas que elas chegam arrogantemente falando alto contigo ou te agredindo de alguma forma, elas querem a tua atenção. Então, por que não reconstruir todo esse aprendizado da infância, se nós sabemos que está ficando uma lacuna no aprendizado, mas principalmente nas nossas emoções? Nós temos uma sociedade de crianças e adolescentes deprimidos, ansiosos. Por quê? Porque nós simplesmente estamos ignorando e terceirizando para uma corrida frenética que nem nós sabemos onde queremos chegar. É riqueza? É poder? Meu Deus do céu! Vive o presente, a gente não precisa de tanto assim. Nós não sabemos, mas os que estão por detrás disso, eles sabem onde querem chegar. Sabem, eles querem adoecer. Porque nós somos eles apenas ganham. gadinho, né? Exato, a indústria farmacológica vai ganhar com tudo isso, porque Não quanto só isso, mais tecnológica também. Tecnológica também. Querem sair daqui da Terra e ir para Marte, mas para, o nosso planeta é esse, vamos viver aqui, né? Vamos parar com tudo isso e vamos pegar e começar a viver como seres humanos normais. Né? Bill Gates fala uma coisa, aliás, eu sigo Bill Gates, ele não se comunica comigo, mas eu sigo Bill Gates porque ele compartilha muito coisas da família dele. Ele não deixa os filhos, que já são adultos hoje, mas os netos também, terem acesso o tempo inteiro ao computador e ao celular. Tu viu? E aí a gente chega, exatamente, inventou por uma questão monetária, mas agora ele sabe reconhecer que adoece. E a gente não está falando assim da ignorância de tornar os nossos filhos ou as pessoas numa bolha do não acesso à era digital. Gente, nós não podemos substituir uma coisa pela outra. Ah, sem dúvida. E outra, agora no final dessa entrevista, eu quero que tu deixe uma mensagem para esse público aí. Ai, teria tanta coisa para dizer, calma mas... Calma que tu vai voltar. Gente, assim, eu falo como mãe, como filha, como uma pessoa que... Como educadora. Como educadora, como amiga, como profissional que trabalha com esse resgate do viver de verdade. Prestem atenção nas pessoas à volta de vocês, mas para vocês prestarem atenção nas pessoas à volta de vocês, reconheçam a si mesmos, se olhem de verdade. Tenho certeza que vocês, no momento que começarem a se olhar de verdade, vocês vão chorar, porque a gente não se reconhece mais. E a gente tem que resgatar essa criança que um dia a gente foi e que ficaram lacunas também. Para a gente poder criar outras crianças saudáveis, a gente tem que curar as nossas crianças. E como que a gente vai fazer isso? Voltando a ter ritos, façam escaldapés, tomem água, compartilhem com as crianças uma refeição para elas fazerem também, vivam de verdade, saiam de dentro da bolha, da zona de conforto comportamental. Isso está nos adoecendo.
e a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que viver o presente, por isso que ele já tem esse nome. Então, se eu posso dizer alguma coisa para vocês, é vivam de verdade e tragam essa consciência para a vida de vocês, quem vocês são e quem são as pessoas à volta de vocês. Com certeza, vocês vão ressignificar o sentido da vida. Eu tenho feito isso bastante. E aí, o que deixa para mim? Falou tudo. Dani, muito Manda obrigado. um beijo pra Karen, pros teus filhos. Já ia, um beijo pra... Mas é claro, E vou dar um beijo pro Pedro, pro Francisco, pra toda a minha família, que eu amo eles. E eu vou expressar cada vez mais em ações, em palavras, o quanto eles aí. me afetam. Expressão corporal e muito mais. Dani, muito obrigado. Eu que sempre agradeço. Convidado. Muito obrigada. Nós temos um podcast aí, tem gente Será curiosa uma aqui honra. que está vendo e nós vamos fazer e vai ser logo. Que né? bom. Muito obrigado. Obrigada Obrigado a você e fica isso como reflexão antes de vocês dormirem. Boa noite.